Queria poder parar nisso só um minuto. Oh, que coisa. Tenho uma boa noção, mas talvez eu pudesse se vocês... Veja, ninguém conhece. Did you ever know that the name of Jehovah is not correct? Anyone know? Dr. Bailey, you know that's true. The translators could never translate it. It's spelled J-U-H-V. J-V-H-U, I mean. It isn't Jehovah. They couldn't touch it. They don't know what it is called it Jehovah. But it was his name. Sabia que o nome de Jeová não está correto? Qualquer um sabe. Dr. Vail, o irmão sabe que isso é verdade. Os tradutores nunca conseguiram traduzi-lo. Soletra-se J-U-H-V. J-V-H-U, quero dizer. Não é Jeová. Não conseguiram chegar perto. Eles não sabem o que é. Chamaram-no Jeová, mas não era o seu nome. Look, every time a victory's won or something goes on, a name is changed. Look at the days of Abraham. He was first Abram and never could have that baby until his name was changed to Abraham. And Sarah, S-A-R-R-A, could not have nothing but a dead womb until her name was changed to S-A-R-A-H. Veja, toda vez que uma vitória ganha ou algo se dá, um nome é mudado. Veja nos dias de Abraão. Ele era primeiro Abrão e nunca pôde ter aquele bebê até seu nome ser mudado para Abraão. E Sarai, S-A-R-A-I, não conseguiu ter nada exceto um ventre morto até seu nome ser mudado para S-A-R-A. Jacob means supplanter, deceiver, and that's what he did. He put sheepskin on himself and deceived his prophet father to take the birthright. Jacó significa suplantador, enganador. E foi isso o que ele fez. Ele colocou pele de ovelha sobre si e enganou seu pai profeta para conseguir os direitos de primogenitura. He put poplar sticks in a water speckle them, scare the cattle when it was pregnated with their young to make speckled cattle and sheep. Nothing but a deceiver. Ele colocou varas de álamo na água, descascadas, para amedrontar o gado quando elas estivessem prenhes com suas crias, para produzir gado e ovelhas salpicadas. Não passava de um enganador. But one night he caught a hold of something real. And he knew it was real. And he stayed with it and held on until he overcome. And his name was changed and called Israel, meaning a prince with power before God. Is that right? They were overcomers. Mas, certa noite, ele se apoderou de algo verdadeiro e soube que era verdadeiro. E permaneceu com isto e ficou firme até vencer. E seu nome foi mudado e chamado Israel, significando um príncipe com poder diante de Deus. Está certo? Todo vencedor. Simon was a fisherman. But when his faith caught him, know that was Jesus, when he told him he was the Messiah and told him who his name was and what his father's name was, he was overcome and changed from Simon to Peter. Simão era pescador, mas quando sua fé compreendeu e soube que era Jesus, quando ele lhe disse que era o Messias, ele disse qual era o seu nome e qual era o nome de seu pai, ele foi vencido e mudado de Simão para Pedro. Saul, good name. Saul was a king one time in Israel, but Saul didn't fit an apostle. Not the only for a king, but not an apostle. So Jesus changed his name from what? From Saul to Paul. Look at the sons of thunder and on down. Saulo, bom nome. Saul foi rei certa vez em Israel, mas ele, Saul, não convinha a um apóstolo. Podia estar bem para um rei, mas não para um apóstolo. Assim Jesus mudou seu nome do que? De Saulo para Paulo. Veja, os filhos do trovão e assim por diante. And Jesus, his name on earth was Redeemer, Jesus. When he was on earth, he was a Redeemer, that's true. E Jesus, seu nome na terra era Redentor, Jesus. Quando esteve na terra, ele foi o Redentor. Isso é verdade. But when he conquered death and hell and overcome him and ascended on high, he received a new name.
That's the reason you holler the way they do and don't get nothing. It'll be revealed in the thunders. Mas quando conquistou a morte e o inferno, ele os venceu e subiu às alturas. Ele recebeu um novo nome. É por isso que gritam da maneira que fazem e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Está vendo? Notice the mystery. He's coming riding. There's got to be something to change this church. You know that. There's got to be something. Notice, no man knows but himself. Note os mistérios. Ele vem cavalgando. Tem de haver algo para mudar esta igreja. Você sabe disso. Tem de haver algo. Note, ninguém conhecia senão ele mesmo. I notice. No man knows but himself. Agora note, ninguém conhecia senão ele mesmo. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name was called the Word of God. Oh. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. Oh, que coisa! Notice, and the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean, and out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron. And he treads the winepress of the fierceness of the wrath of Almighty God. Note, e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. And he had on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. There comes the Messiah. There he is. Not this fellow on this horse back here. What's the difference? Here he stands, the book in his hand here. The redemptive work is just, he hasn't took his place yet. So it was not the Christ that went forth the Holy Spirit. Aí vem o Messias. Aí está ele. Não este indivíduo neste cavalo aqui atrás. Observe a diferença. Aqui se encontra ele com o livro em sua mão. Aqui, a obra redentora está só. Ele ainda não tinha tomado o seu lugar. Assim, não foi o Cristo que saiu, o Espírito Santo. I disagree with them great man. No, sir, I don't do it. I wouldn't want to do that, but this is what my revelation of it is. If you got something different, well, that's all right, but it ain't all right with me. See, I believe it this way. You want. Não para discordar desses grandes homens. Não, senhor, eu não faço isto. Eu não ia querer fazer isto, mas assim é a minha revelação disto. Está vendo? Se você tem algo diferente, bem, está bem, mas não está bem comigo. Veja, eu creio nisto desta maneira. Veja, agora, você sabe qual. Está vendo? And notice, Christ is not seen anymore. See? From the time there, but he is on a white horse. So if this guy is riding a white horse, he's only an impersonator of Christ. Get that? E note, Cristo não é mais visto, veja, desde aquele tempo ali, mas ele está sobre um cavalo branco. Assim, se este indivíduo está cavalgando um cavalo branco, ele é apenas um personificador de Cristo. Está vendo? Você entende isso? Notice, the rider on the white horse don't have any name. You might use two or three titles. But he hasn't got any name. But Christ has a name. What is it? The Word of God. In the beginning was the Word is with God, and the Word was God. And the Word made flesh. See? Note, o cavaleiro sobre um cavalo branco não tem nome. Ele talvez use 2 ou 3 títulos, veja, mas não tem nome. Mas Cristo tem um nome. Qual é? A Palavra de Deus. É esse. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Está vendo? The rider has no name.
But Christ is called the Word of God. That's what He is. He's called that. Now, He's got a name that no man knows, but He's called the Word of God. This guy's called nothing. See? But He's on a white horse. O cavaleiro não tem nome, mas Cristo é chamado a palavra de Deus. É isso o que ele é. Ele assim é chamado. Agora ele tem um nome que ninguém conhece, mas é chamado a palavra de Deus. Este indivíduo não é chamado nada, veja, mas está sobre um cavalo branco. The rider has no arrows for his bow. Did you notice? He had a bow, but it doesn't say about having any arrows. So he must be a bluffer. Right. O cavaleiro não tem flechas para seu arco. Você notou? Ele tinha um arco, mas nada foi dito acerca de ter flechas, de modo que ele deve ser um fanfarrão. Certo? Maybe he's got a lot of thunder and no lightning. But you find out Christ had both lightning and thunder. For out of his mouth goes a sharp two-edged sword. And he smites the nations, and this guy can't smite nothing. Hallelujah. But he's playing the part of a hypocrite. He's going forth riding on a white horse, going out to conquer. Talvez ele tenha muito trovão e nada de relâmpago, mas verifica-se que Cristo tinha tanto relâmpago quanto trovão, porque da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes, e ele fere com ela as nações. Este indivíduo não pode ferir nada, veja, mas está fazendo o papel de hipócrita. Ele vai cavalgando um cavalo branco, saindo para conquistar. Christ has a sharp sword, and what? It comes from his mouth. The living word. That word of God revealed to his servants. Cristo tem uma espada afiada e, observe, ela vem da sua boca. A palavra viva, isto é, palavra de Deus revelada a seus servos. Like he said to Moses, go stand there, hold that stick out there, call for flies. And there was flies. Sure. Como ele disse a Moisés, vai, fica lá e segura essa vara lá, chama moscas. E houve moscas, certamente. Whatever he said, he's done it. And it come to pass. His living word, God, and his word is a self-same person. God is the word. Tudo o que ele dizia, ele fazia, e acontecia, sua palavra viva. Deus e a sua palavra são exatamente a mesma pessoa. Deus é a palavra. Who is this mysterious rider of the first church age then? Who is he? Let's think of it. Who is this mysterious rider that starts forth in the first church age and rides plumb out into eternity? Goes to the end. Quem é este misterioso cavaleiro da primeira era da igreja, então? Quem é ele? Pensemos nisto. Quem é este misterioso cavaleiro que começa na primeira era da igreja, vai cavalgando a eternidade, segue até o fim? The second seal comes forth and goes right on out into the end. The third seal comes forth and goes right on out into the end. Fourth, fifth, sixth, seventh, every one of them winds right up out here in the end. O segundo selo sai e continua até o fim. O terceiro selo sai e continua até o fim. Quarto, quinto, sexto, sétimo, cada um deles termina exatamente aqui no fim. Now at the end time, these books has been rolled up, all this time with these mysteries in, it's broken. Amen. Then out comes the mystery to see what it is. E no tempo do fim, estes livros que estiveram enrolados todo este tempo com estes mistérios neles são abertos. Então saem os mistérios para ver o que é isto. But actually they started forth as the